Quando Jesus entra na história, ele é provado. Mas quando Satanás diz à pessoa de Jesus, diz a ele coisas para prová-lo, a palavra referente à resposta que Jesus dá para Satanás é dizendo isso 3 vezes: está escrito. E quando Satanás se mete para desafiar, ele também vai no que está escrito, porque ele sabe que para tratar com Jesus tem que buscar o que está escrito. Eu não quero aqui exagerar, mas eu quero aqui dizer de maneira muito clara: a maioria das vezes Satanás é mais bíblico do que muita gente por aí que conhece ou que tem Bíblia debaixo do braço, porque ele sabe o que está escrito, ele sabe o conteúdo, e ele vem de maneira equivocada para conquistar os seus direitos, porque ele é astuto, ao qual nós podemos, a Bíblia diz, resistir firmes na fé, e ele vem de fugir. Satanás não suporta a palavra, porque a palavra destrói, a palavra o coloca para a fuga, o coloca na posição que ele sabe que é uma posição completamente sem valor. Ele não tem nenhum poder, nenhuma autoridade, não sobrou nada para ele, porque se Jesus tivesse morrido e tivesse ficado no sepulcro, Satanás tinha autoridade. Mas é quando Jesus ressuscita. Vamos lá, Marcos 16, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele ordenou e disse: pode ir, pregue este evangelho boas novas, nova notícia. Ele fala de nova aliança do sangue. Ele diz que aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Por que creem e ser batizado? Só que ele está falando apenas de entender o que a gente deve entender e ir para as águas? Muito mais que isso. Ele está falando daquele que realmente acreditar na minha palavra, dê crédito à minha palavra. E o batismo já é um cumprimento. Por quê? Porque é o sepultamento, é a morte. Então o crente que não morre pode ter conhecimento, mas a palavra de Deus diz que até o diabo também entende isso e estremece, mas ele não se converte. Ele não vai praticar a palavra, ele vai ser contra a palavra. Então nós temos uma arma extraordinária contra o inferno, temos uma arma poderosa contra o inferno. Por isso que a palavra diz que são poderosos em Deus. Eu não tenho aqui que dizer muita coisa a respeito de exército, de quartel, de sistema militar, mas não adianta, irmão, você está com uma bazuca, está com um tanque de guerra, está com um míssil e não saber usá-lo, não saber acionar, não saber praticar, não saber utilizá-lo no combate. É melhor às vezes estar com um valente dele saber usar, do que estar com uma bazuca, do que estar com um míssil, saber aonde aperta, como atira, vai acabar dando um tiro no pé, dando um tiro no pé, e se troca. Oh, aleluia! A palavra de Deus é poder para todo aquele que crê, mas pratica? Não, então se não pratica, não sabe. Você pensa que o diabo não pratica, o diabo pratica. Ele investe. Satanás é conhecedor da Bíblia, querido, muito mais do que você. E nós temos que correr isso, temos que conhecer a palavra, combater com a palavra, temos que repreender através da palavra. Quando Jesus disse que meu nome, ele é a palavra. Não pense você que apenas em nome de Genésio, em nome de Jesus, como o nome J, E, S, U, S, é em nome daquele que você sabe que é o poder de Deus que vem do céu. Eu preciso saber essa palavra, porque ela é a ferramenta de Deus. Efésios começa com uma palavra extraordinária dizendo que toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ou já veio sobre nós, já veio sobre aqueles que têm palavra, porque Efésios 1:3 não é amuleto, é palavra. Não posso aquele que lhe fortalece. Aí põe o versículozinho: não anda em comunhão, não tem intimidade, não tem relacionamento, não tem constância, e pensa que em versículo bíblico o diabo treme de medo quando você vem para ele. Ele sabe o que está escrito.
A diferença é que nós não apenas temos que saber, mas temos que andar nesta verdade. 2 Coríntios 10, vamos lá, verso 3. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Mas ele diz no verso 4: as armas da nossa batalha, as armas da nossa milícia, não são carnais. Agora vamos ver o que ela é. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínio e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. A nossa autoridade na palavra está em andar nesta palavra. Irmãos, não tem derrota para o homem e para a mulher que morre, porque o diabo não pode mais fazer nada com aquele que morreu para o mundo. Mas não é possível apenas, e não deve apenas morrer. É preciso nascer de novo. E nascer de novo é uma nova dimensão de vida. Me permita dizer, eu estou aqui apontando o dedo, mas estou aqui dizendo que muitos de nós, por mais que atendemos para que agora eu quero fazer parte de uma igreja, que agora eu sou membro de uma organização, e agora eu não quero mais beber cachaça, agora eu não quero mais fumar maconha, agora eu não quero mais me prostituir, mas não entende o que é uma vida de novo nascimento. Ele entra numa vida de legalismo. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E ele não sabe que ele pode, que ele pode, que ele pode, que ele pode. Tudo não pode. Não beba, não fume, não se drogue, não se prostitua. Sim! Casa adornada, casa limpa, tirou tudo que era do inimigo, limpou a casa, ficou bonita, adornada, mas sem prática e vazia do relacionamento, vazia da intimidade, vazia da constância. É pior, ele diz que volta mais sério disso. E o que a gente encontra de crentes que conhecem a Bíblia é que são legalistas. Ficam só no legalismo. E o Senhor diz: é mandamento sobre mandamento, é lei sobre lei, é regra sobre regra. E não entende a glória de viver como nova criatura em Cristo Jesus. O privilégio de ter a vida de Deus em nós, de ter o Espírito Santo de Deus em nós, de ter a graça de Deus sobre nossas vidas. O privilégio, como a palavra do Senhor diz, o diabo não nos toca. O privilégio de ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. O privilégio de reinar nessa vida, conforme eles. Então não é apenas a morte, mas é importante entender a vida. Lógico, descambaram, saíram da